num país como o nosso, né, que tem uma desigualdade muito grande, eu sempre cresci vendo a importância da gente contribuir com a educação para fazer uma mudança efetiva na vida das pessoas. Oi, Juliana! Oi, Que bom! Sandra! Ai, que Que linda que você bom! tá! Prazer te encontrar aqui. Ai, Tudo bem? Tudo bem? Correria aqui. Não, na correria. Pessoal, deixa eu apresentar aqui Juliana Rosa, jornalista, comentarista econômica da Globo News, essa mulher maravilhosa. Obrigada por ter aceito o papo com o palestrante, viu? Ah, querida, obrigada. Você também é maravilhosa. Prazer estar aqui com você. Que bom, que bom. Bom, a gente gostaria de conhecer um pouquinho mais de você e, enfim, da palestrante também. O que eu sempre começo perguntando é: por que você escolheu o jornalismo e depois por que o foco na economia? Ô, Sandra, eu acho que aconteceu, na verdade. Eu, quando fiz jornalismo, eu não pensei em fazer jornalismo econômico. Eu queria fazer jornalismo com foco muito em educação, em contribuir para compartilhar conhecimento. Minha família é de educadores, né? Minha mãe é professora de escola pública a vida inteira, trabalhou muitos anos com alfabetização de adultos. Meu pai era radialista e sempre muito engajado também nessa questão da comunicação. Sempre foram muito ativos, minha família toda, minha irmã foi para esse caminho também. Eu acabei me casando com um professor também, minha família do meu marido também teve escola durante muito tempo, enfim, essa questão da educação é muito forte em mim. Sim, sim. E num país como o nosso, né, que tem uma desigualdade muito grande, eu sempre cresci vendo a importância da gente contribuir com a educação para fazer uma mudança efetiva na vida das pessoas. Então, eu sempre quis fazer jornalismo e acredito até hoje, esse é meu norte, inclusive, mesmo tendo ido para a economia, mais do que a economia, né, do tema, eu sempre tenho essa preocupação em poder compartilhar conhecimentos seguros e fazer com que, a partir desse conhecimento, você tenha uma ferramenta de transformação na sua vida. E aí a economia, na verdade, né, Sandra, a gente não tem como ter uma vida boa se você não domina essas ferramentas de economia que está no nosso dia a dia, né? É verdade. Das nossas escolhas, né, pessoais, das nossas escolhas de profissão, financeiras, né? Sim. E acabou que aconteceu isso, e eu amei, foi muito interessante assim, meu processo, porque eu consegui meu primeiro emprego numa rádio popular, na Rádio Tupi, no Rio de Janeiro. Eu ia até perguntar sobre a tua carreira, então já que você começou a falar, vai lá. Aquela que se empolga, né? Não, que bom, eu adoro pessoas que vêm e falam, sabe? Porque o jornalismo para mim é muito emocionante, assim, realmente eu tenho um amor muito grande pelo que eu faço. E eu consegui esse emprego na Rádio Tupi, que é uma rádio popular, e ninguém queria fazer economia nunca, porque achava difícil e tal, e eu acabava ficando com essas pautas de economia. E eu achava o máximo, e tinha um retorno enorme, né? As pessoas acham que vão achar difícil, né? O tema é chato. Pelo contrário, né? A economia está no nosso dia a dia, deixa a gente triste, sim, né? Se a gente nunca não consegue... é a mesma coisa, né? Tá sempre mudando. É muito dinâmica, né? E é muito legal quando você vê as pessoas adquirindo aquele conhecimento e transformando as próprias vidas e dando esse retorno para você. Então, eu tenho essa emoção, assim, hoje. Eu nunca imaginei, trabalhando em TV a cabo, que a Globo News pudesse ter esse alcance como tem a TV aberta, né, por exemplo. Sim, sim. Eu lembro que depois de um tempo... Eu acho, viu? Acho que até maior. Não chega a ser maior o alcance? A TV aberta tem mais telespectadores vendo. Nesse momento que a gente está com o sinal aberto, com a pandemia, aí muita gente, né, historicamente, nunca tivemos uma audiência tão alta.
Mas antes mesmo de abrir o sinal para todo mundo na internet, era muito legal, assim, que eu tenho até hoje. Eu entro no Uber, né? Aí o motorista fala: Ah, você é a Juliana Rosa da Globo News? Olha, com você eu aprendi a fazer uma economia disso, sabe? Eu nunca tinha entendido a crise no setor elétrico, e aí eu abri minha conta de luz e vi que tinham 13 encargos. Aí eu vou no supermercado, é tão inacreditável. Aí tô ali no supermercado, no caixa do supermercado, isso é muito comum. Acho que talvez hoje também por estar aberto, né, o sinal da TV. Aí a caixa do supermercado: Ah, você não é a Juliana da Globo News? Agora que eu entendi por que o arroz está subindo. Bom, então até o final do ano vai diminuir esse preço, né? Isso é o máximo, né? Caramba, as pessoas estão entendendo, né? É muito emocionante, assim, você poder contribuir com isso. Então acabou que na Rádio Tupi, no mesmo prédio, era um grupo de áreas associados. Tinha o Jornal do Comércio. E aí eu conheci as pessoas e abri uma vaga no jornal. E aí ganhava muito mais o salário da rádio. E aí eu, enfim, me falei que queria e tal. E aí o chefe: mas você gosta de economia? Eu adoro economia. Mas assim, não super entendia, né? E aí o primeiro dia no jornal, eu continuei na rádio e no jornal. Ficava na rádio de manhã e no jornal à tarde. E aí o meu chefe falou assim: Juliana, eu queria que você fizesse uma matéria assim, simples, né, tranquila, assim, de serviços, mostrando sobre financiamento imobiliário. Então a gente faz aquele quadrinho, né, comparando as taxas, TR, né, o impacto da Selic. Eu falei: TR? Selic, eu não sei nada disso. Eu falei: mas vou fazer. E jornalista vai, eu passei o dia inteiro desesperada. Tá certo, tem que ir. E aí foi indo. Me fala um pouquinho mais depois. Eu acho que essa primeira lição que eu queria compartilhar até acho que serve para a vida, né? O jornalista não sabe a resposta, ele sabe a pergunta. A gente não é o especialista, né? A gente acaba sendo porque durante a vida você vai aprendendo muita coisa, né? E fazendo curso e tal, mas a nossa função é perguntar, né? E quando você está preparado, né? Você sabe qual é a pergunta. Quem dá a resposta é o estudioso daquele assunto, né? Sim. Então, a partir dali, Sandra, eu fiquei na rádio, no Jornal do Comércio, trabalhei no jornal acho que uns 2 anos, depois fui para a Gazeta Mercantil de Economia, acabei ficando em Economia. E aí fui para a Globo News, dali ainda passei pelo Invest Shop, que era do Banco Bozano, eles montaram uma equipe de conteúdo. Depois fui para a Globo News e já estou lá há muito tempo. Na Globo News eu fui já para a economia, para o programa Conta Corrente, como editora. Sim. E trabalhei depois de 4 anos no Conta, eu fui trabalhar com a Miriam Leitão. E aí fiquei 4 anos com a Miriam. Ali que eu comecei a fazer vídeo, porque eu falava para ela: vamos traduzir isso, porque acaba sendo uma coisa muito para iniciados. Era isso que eu ia te perguntar agora. Você foi muito pioneira nessa linguagem, de facilitar essa linguagem, sabe? De se falar de coisas que todo mundo entende. Isso você sentiu essa necessidade? Senti muito, porque eu sempre lia nos jornais e tal, mesmo que tinha uma tentativa ali de tradução, era muito difícil de entender. Eu falava: gente, ninguém deve estar entendendo nada, né? Eu me lembro que eu passei uma época cobrindo férias no Jornal Nacional também, como editora de economia. E aí eu falava pro Bonner: tipo, bota aquele quadradinho ali, a Selic caiu, Selic, tipo, ninguém vai entender nada, tipo, e o Kiko, né? E a minha vida com isso, né? Porque eu vou no banco e o que me interessa é a taxa que o banco me cobra, né? Para poder me dar crédito, para poder financiar e tal. E aí eu sempre tive essa vontade enorme, né? Essa inquietação de poder traduzir. Então, aí eu ofereci para a Miriam, da gente poder... Eu ia a campo, comecei a fazer mais vídeo nessa época, onde eu entrevistava os grandes empresários, trazia muita informação e ela fazia os debates no estúdio. Então, eu tentava traduzir ali aquilo, né, do dia a dia, que era muito legal, porque o público da Globo News também é muito de pequeno empresário, né? Sim. E aí, tô aqui com o presidente e tal, como é que foi tua história, quais são os seus erros, né, no dia a dia, tentar traduzir na prática, não só aqueles conceitos ali, aqueles nomes difíceis. Até hoje eu tento evitar ao máximo. Eu lembro que quando eu cheguei no Conta Corrente, o pessoal falava assim de inflação:
porque a média móvel trimestral, a gente até brinca, a formação bruta de capital fixo. Eu falava, gente, formação bruta de capital fixo é investimento. Quem está investindo, quem não está, né? É que nem na Rádio Tupi, na verdade. Na rádio, eu ligava para a polícia, né? Que lá é a rádio mais popular, então nem sempre eu cobria economia. E aí o policial falava, o patamo, né? Eu não vou falar assim, né, com as pessoas, Claro. As pessoas estão ouvindo o rádio, eu vou traduzir aquele dialeto, é que nem na economia também, né? Você liga pro... Sim. Eu estava conversando agora com uma fonte do governo, e ele fala um monte de tecnicalidades, né? Não dá para eu entrar no ar e falar isso. Sim, claro. Então, tem que traduzir. Tem que traduzir isso. E aí com a Miriam eu tive essa experiência maravilhosa, porque ela me deu muita liberdade, a gente se deu muito bem, era muito legal, a gente aprendeu muito. Ela é um monstro, né? Eu aprendi muito com ela, viajei muito. Sim. A gente foi para a Amazônia, ali eu comecei a ter os primeiros contatos com todo esse debate, essa riqueza hoje, que bom, né? Que não é mais um tema nichado, né? A gente pode falar de riqueza, de crescimento através da bioeconomia. Então, eu nunca tinha tido acesso. E ela é maravilhosa, né? Conhece muita coisa, aprendi muito com ela. Ela ia ser jornalista. Tem uma coisa dela que eu nunca esqueço, que a gente saía para entrevistar, não sei o que, ela falava assim, o mais importante é a segunda pergunta, não a primeira. Então, sabe, são essas pequenas coisas que você vai aprendendo com os mestres, né? Que a primeira você fala, né? E aí? A pessoa fala nessa resposta que ela vai te dar, né, a dica para você fazer a segunda, que é a mais importante, né? Então, assim, eu adoro. Ai, que legal. Então, Juliana, eu sei que você faz palestras sobre empoderamento feminino, sobre a mulher no trabalho, e são realmente palestras que hoje são importantíssimas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você trata nessas palestras. Essas palestras para o público feminino são as que eu mais amo, Sandra. E também aconteceu, como na minha vida, as coisas vão acontecendo, né? E acredito muito nisso, assim, que você vai se juntando a públicos afins, né? As pessoas vão se aproximando de você. A gente, como nós duas, né? Uma amiga indicou você, né? E essa coisa da energia, de acreditar nas mesmas coisas. Eu acho que as coisas vão acontecendo. E no caso do público feminino, aconteceu, assim, porque na Globo News fizeram... Quando eu comecei a fazer... Aí eu saí da Miriam para poder fazer um projeto individual, onde eu ofereci para a direção eu entrar em todos os jornais para traduzir aquela notícia da hora para a sua vida naquele momento. E aí comecei a fazer isso e fui crescendo a partir dali, desenvolvendo uma linguagem muito individual para você, né, para a sua vida. Você está vendo agora que, né, o tomate subiu, por que subiu? Então, assim, muito dessa linguagem aproximada, ao mesmo tempo consistente, né? Não era uma linguagem... Era para trazer importância, relevância, não era simplificar no sentido de ser pobre, né, de informação. E aí a Globo News fez uma pesquisa, eles fazem muitas essas pesquisas qualitativas, e eles descobriram que eu era a referência do público feminino, né? Eu vi isso. Eu achei o máximo, nunca imaginei, porque tem tantas mulheres poderosas lá, né? A própria Miriam, né? Muita gente que, nossa, eu admiro demais ali, o time ali, eu tenho muita sorte ali, que é um time muito bom. E eu fiquei super feliz. Na época eu apresentava já o Conta Corrente, né? Eu apresentei o programa durante 2 anos. E aí eu comecei a ser chamada por mulheres que... É impressionante isso, Sandra. A gente talvez não tenha noção, porque a gente é mulher que trabalhou desde cedo, né? Que tem essa coisa de encarar, né? De criar filho, né? Que a gente já conversou. Mas a maior parte das mulheres, principalmente nas camadas mais baixas, a gente... vê isso claramente, não só nos dados do IBGE, que a gente, né, sabe que as mulheres têm uma diferença salarial, né, uma questão de produtividade e tal, que ela é realmente mais excluída do mercado de trabalho, mas a autoestima também das mulheres é baixa. Quando elas veem uma mulher poderosa, né, onde aquilo é uma referência, aquilo é importante, essa questão da referência, né, para a vida dela. Sim. Eu me lembro que eu fiz um evento grande ano passado, ou retrasado, da Rede Mulher Empreendedora. Aí era um palco grande, tinha milhares de mulheres, e meu marido estava na plateia.
E ele falou que é muito legal, tipo, o X9 ali, ouvindo os comentários, que eu achei o máximo, que eu nunca teria tido essa oportunidade. E aí meu marido falou que o comentário geral era, nossa, como ela é segura, né? Nossa, como ela é poderosa. Nossa, eu quero ser assim. Nossa, eu posso ser assim. Olha que emocionante, que legal, né? que legal, que legal. E E às aí, vezes você tá até um pouco nervosa e tudo, mas ali sim, você tem que passar essa firmeza, porque senão as pessoas não vão acreditar no que você está falando. Mas isso é também um desafio seu, né? o que eu falo para elas, Sandra, é o que eu sinto. Eu sempre fui muito tímida, muito. Eu me lembro na escola que a professora falava, Juliana, na chamada, meu coração pá, quando tinha que ir lá na frente, eu queria morrer lá na lousa, né? E, e eu falo para elas, eu normalmente falo sobre isso, até começo porque é difícil para mim subir no palco. As pessoas falam, até parece, né? Você tá na televisão Nem todo dia. parece, né? Então, Mas não é fácil. Mas o que eu falo para elas, e até gosto de falar disso, é que quando a gente descobre aquilo que a gente gosta, né? Aquilo que a gente acredita, né? Aquilo que faz sentido para a nossa vida, cada um tem o seu. Quando você descobre isso, aquilo é tão forte que você enfrenta a sua timidez, o seu medo. Verdade. Você enfrenta, você vai e faz. Então, assim, eu subo no palco, eu tô suando, é difícil, mas eu tô tão feliz ao mesmo tempo de estar ali, compartilhando conhecimento, trocando, porque elas me trazem também muitas ideias, eu adoro participar desses eventos. Tenho várias que viraram minhas amigas, fontes, né? Tem muita coisa que eu produzo através dessa troca, que é muito rica, né? Então eu amo essa troca e eu acho que é rica para os dois lados. Eu sempre saio com muitas ideias, elas também estimuladas. Eu trago esses conhecimentos mesmo para esse público, não algo específico. Até trago alguns recortes femininos, né, para elas verem das dificuldades e das oportunidades e tal. Mas acho que o mais importante é poder trazer para elas o conhecimento para que elas sejam, né, esse poder na vida delas, né? Tomem as decisões. Né? As duas palestras meio que se mesclam, né? A mulher no trabalho e o empoderamento, né? Não fica uma coisa que tão dividida, não é? Exatamente. A da mulher, eu acabo trazendo mais informações sobre mulher para que elas sejam refletidas ali naqueles dados, né? Quando é para um público geral, eu até passo por alguns dados e tal, mas não entro tanto nesses aspectos femininos, porque essa questão feminina, né, Sandra, acho que é um debate sempre importante que eu adoro levar, inclusive instigar empresas, quando é para um público muito feminino, porque é tão importante a gente poder falar sobre oportunidades iguais, sobre flexibilização, né? Agora com home office, né? Isso não significa que a mulher esteja sendo menos produtiva, né? A importância do homem poder levar o filho ao médico, não só a mulher, né? Por que sempre a mulher tem que faltar ao trabalho se o filho fica doente? A questão da licença maternidade, como é que é no mundo, né? É diferente aqui no Brasil, então eu aprofundo mais essas temáticas. Mas isso sempre permeia as minhas palestras, porque é um assunto que também tem a ver comigo, que mexe comigo, né? Me fala qual é a sua estrutura familiar. Eu tenho um filho, Gabriel, tem 15 anos, e um maridão, o Fernando. O Nando é músico, é professor de história e é um super parceiro. Então eu falo até muito, ele até ficou com vergonha nessa palestra que ele estava na plateia, que eu falei assim, gente, quando a gente tem um grande parceiro, né, do nosso lado, isso faz toda a diferença na vida. Quantas vezes eu amamentando, estava trabalhando, fazendo evento e tal, o Nando ficava com o Gabriel, ia com o Gabriel ao meu encontro, viajava, sempre foi muito parceiro, sempre torceu por mim como eu torço por ele, né? Não tem essa de isso aqui é seu papel, isso aqui é meu, né? A gente divide completamente tudo, até ele falava que só não dava o peito, né? Eu dava o leite, às vezes até para dormir, eu estava muito cansada, eu tirava o leite, deixava na geladeira e ia descansar, e ele de madrugada acordava, né, nos nossos revezamentos para dar o leite. Claro. Então, isso faz toda a diferça, né, Sandra? Você ter um parceiro, né? Não sabia que ele já tinha 15 anos. Caramba. Já tá enorme, 1,80 m, é um gato. Ah, imagina, é parecido com você, ele. Ele lembra mais o pai, mas ele tem uns traços meus. Me fala, o que te deixa feliz? Eu acho que primeiro ver minha família bem, né? Mãe, né? Ver o Gabriel bem,
acho que quando ele está bem, né, a gente está bem, né, a mãe está bem. E outra coisa que me faz muito feliz é ter essas oportunidades, Sandra, de transformação. Eu amo fazer evento em comunidades carentes, eu sempre tento reservar um espaço da minha agenda para fazer esses encontros gratuitos, né? Eu amo, assim, eu conheço um pessoal que eu adoro, que eu estou conversando sempre, de Paraisópolis, mandando um beijo aí. Com o pessoal da orquestra de lá. Ah, que legal, né? Eles me contataram para, de repente, vender em eventos, sabe? Essas coisas assim. Não, muito legal, o maestro de lá e tudo. Ah, é demais, Essa troca com as comunidades, nossa, isso me enche a alma, assim, o meu marido até fala, nossa, quando você chega desses eventos, você chega, você não para de falar, porque é tão demais, e eles dão muito valor, né? A gente fica com né? a sensação de que fez alguma coisa, não é? E eles fizeram por mim também, né? É muito bom. Eu volto diferente, Sandra, assim, eu volto com outro olhar para minha cobertura mesmo. Eu vejo que é isso, é outro mundo, e às vezes a gente fica muito viciado, né? E é importante ter esse feedback das comunidades, e aquilo me enche a alma, assim, acho que, na verdade, eu agradeço a eles pela oportunidade de me receberem, de me convidarem, o Gilson Rodrigues, líder comunitário de Paraisópolis, a Elisandra Cerqueira, que é líder das mulheres. Você não sabe como ela me ajuda, com exemplos maravilhosos, inclusive para a minha vida, né? Tem dias que eu acordo e falo, eu tô cansada, tá difícil. E eu falo, caramba, a Elisandra, né, tipo, maravilhosa, com um monte de dificuldade, acorda com brilho nos olhos. Eu adoro ter esse contato, realmente. Pode me chamar sempre também, porque realmente eu sempre dou um jeito de ir. E me fala, o que é inegociável para você? Acho que é questão ética, Sandra. Já tive alguns dilemas na vida e sempre prefiro deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir bem. É inegociável, tipo, conseguir alguma coisa, uma informação, um furo, qualquer coisa que vá contra os meus valores, da forma correta. E aí, eu até tenho uns dilemas pessoais, assim, que eu sempre converso muito aqui em casa sobre escolhas que a gente faz e que nem sempre são as mais fáceis, né? Nem sempre são as mais rápidas, mas, né? É aquilo que você acredita. Então você fala não, às vezes, quando você pode ganhar muito mais do que você ganha, mas não tem a ver, né? Eu já tive propostas de trabalho, por exemplo, para ter um retorno financeiro melhor, mas eu pensei, puxa, será que eu vou ser feliz fazendo isso, assim, né? Será que isso tem a ver com o que eu acredito, né? Então, eu não abro mão, realmente, assim, a liberdade, duro. Às vezes, que você tem, os amigos, né? Tem outros pesos, é isso mesmo. E é isso, Sandra, às vezes você acha que perdeu, né? Daqui a pouco você vê, nossa, se eu não tivesse vindo por aqui, eu nunca teria tido essa outra oportunidade que é maravilhosa, que eu nunca imaginei. As coisas vão acontecendo quando você flui, né, em direção à sua natureza, né? Eu acredito demais nisso. Eu tenho tantas histórias, assim, de encontros que eu falo, nossa, que sorte. Não é sorte, né? Quando você vai naquela direção daquilo que você quer, você vai conhecendo outras pessoas, né? Que têm os mesmos valores, que acreditam nas mesmas coisas que você, daí vai criando projetos em comum. Quando você vê, né? Você está num lugar que você nem imaginou. Então, eu acredito demais nisso. Bacana. Olha, então, eu vou fazer a pergunta da nossa chamada como última e depois eu peço uma dica para você, tá? Que é a economia que faz a diferença na vida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que quando você consegue entender o que está acontecendo no país, no mundo, a sua vida muda completamente. Você entende primeiro as questões para fazer escolhas melhores, tanto questões macro, eu digo, então você entender como é que está o mercado de trabalho, como é que está a inflação, né? Como é que está a taxa de juros e tal, e tomar decisões para a sua vida de forma muito mais segura, muito mais assertiva. Então, esses conceitos ali de macroeconomia e micro também, que eu acabo passando ali também um pouco,
mudam completamente a sua vida, porque uma coisa que eu ouço muito durante a minha carreira é que a gente trabalha muito, mas a gente trabalha pouco. A gente trabalha muito para ganhar dinheiro, mas trabalha pouco para fazer o dinheiro trabalhar por nós, né? Isso faz toda a diferença. A gente ter um bom planejamento, a gente... cada um vai ter um método, né? Mas a gente ter uma organização, né? Se inteirar com base em informações seguras, que é o que eu sempre trago os maiores estudiosos naqueles assuntos, nesse momento aí de tantas fake news, né? Eu sempre reforço muito isso. Você ter acesso a essas informações dos grandes estudiosos, das grandes referências nos assuntos, e você poder entender, compreender, tomar decisões seguras, se organizar. Então, a vida não é uma linha reta, né? A gente hoje vive uma crise, mas a gente sempre vai viver crises na vida, né? A gente está bem, outro dia a gente está com alguma dificuldade na família, pessoal. A vida é assim. Então, se você está preparado, é claro que você vai sofrer, mas você vai estar mais fortalecido, né? Para poder enfrentar aquela dificuldade, seja pessoal, né? Seja financeira. Então, acredito demais, Sandra, na educação, no conteúdo, muita gente, no conhecimento, essa discussão toda, né, o que eu acho, o que eu não acho, né, de rede social, de polarização política. Você pode achar um monte de coisa, mas isso é certo, se você é especialista naquilo, né, uma discussão vazia, né, muitas vezes, não acredito nisso. Então, acho que se você tem uma informação segura, né, você tem um conhecimento seguro, você vai tomar, sim, as suas decisões, fazer as suas escolhas de forma consciente, né, não vazia. Isso é transformador, parece pouca coisa, mas um investimento mesmo de R$ 10 que você guarde por mês, né, que você tenha plano, que você tenha meta, né, de onde você quer. A vida pode te levar para outros lugares, mas quando você tem um norte ali, você sabe para onde você está indo, né, o que você quer conquistar, as coisas vão acontecendo, você vai se preparando, né, de uma maneira mais tranquila, né, Sandra, para ter uma vida mais tranquila também, saber para onde você está indo, né, indo de uma forma segura. Então, nossa, eu acho que isso traz felicidade, né, você ter esse conhecimento econômico. Olha, eu quero uma dica. A gente terminar, quero que você dê uma dica para o pessoal que está assistindo, para o pessoal que vai nos assistir. Uma dica que você acha legal que você dê em suas palestras, pode ser para mulheres, o que você quiser. Eu ouvi uma frase outro dia do John Ford, que ele fala o seguinte: em momentos de dificuldade, lembre-se do seguinte, que o avião decola com o vento contra. Então, acho que isso pode ser maravilhoso legal nesse momento que a gente está vivendo, né? Que a gente falou, nossa, tudo que eu planejei né, deu errado, foi por água abaixo. Tem tanta coisa legal também, sem querer romantizar esse momento de grande dificuldade, mas eu acho que às vezes, nos momentos difíceis, a gente também tem muitos insights, né? De coisas que a gente pode fazer para se reinventar. Então, aquela frase, né? Uns choram, outros vendem lenço. A gente tentar, no meio da crise, se reinventar, que a gente tem tentado, né, Sandra, fazer no meio dessa crise o tempo todo. E muita coisa está dando certo, né? Olha aqui a gente aqui conversando, criando, né? Tendo ideias, né? Tem que fazer. De repente, as coisas podem não ser um tanto ganho nesse momento, mas a gente vai mudando. Eu achei bárbaro, porque eu acho que veio para ficar, né? Essa coisa da palestra online, ou as lives, e agora você vai ter mais uma opção para vender. Eu sempre falei de web palestra, não era uma coisa que pegava, não era. Quando o palestrante não ia para o evento, eu falava, olha, o que você acha? Não pegava aquilo. E agora, eu acho que está mais do que... né, junto com o pessoal. As pessoas hoje entendem isso, né? E, enfim, acham que é legal. Acho que a gente já se acostumou, eu acho. Sim, tem muita coisa que veio para ficar, né? Na economia, a gente vê o comércio online representava 5% das vendas gerais, agora representam 8%.
Então, um processo que veio para ficar, acelerou, né? Um processo que, né, já viria naturalmente e veio para ficar. Home office, reuniões online. Quem vai pegar um avião para ir para voltar no mesmo dia que ela correria? Para quê? Se a gente está aqui se falando tão bem. Claro que tem situações que vão precisar, mas outras não, né? É um novo normal e tem muita coisa boa também que veio. Com certeza, né? Para a economia, para a sustentabilidade. Não, eu achei bárbaro. Bom, olha, eu só posso agradecer, Juliana, você é muito eloquente, eu acho que a gente aprendeu muito aqui com você, te agradeço de coração por ter participado, ó, um beijão, muito obrigada. Obrigada, Sandra, eu que te agradeço, acho que deu uma... Acho que parou um pouquinho, mas não tem problema. Coisas da internet, mas tudo bem, né? Sim. Ô, Sandra, eu que te agradeço esse encontro nosso, que foi um pouco antes da pandemia e, nossa, parabéns, assim, pelo seu trabalho de tanta consistência, conteúdo e propósito, né, que eu acho que isso é muito forte também nos teus encontros, né, no teu trabalho. Obrigada por confiar em mim também. Ai, obrigada, querida. Tudo de bom, tá? Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.